Olá, pessoal. Nós vamos falar da última parte do nosso projeto integrador, que o tema foi o projeto Ondas do Mar. E nós chegamos na reta final dele, que essa parte vai ser mais a aplicação mesmo da entrega deste projeto, contendo mais informações sobre a aplicação dele e aproveitando o momento para falar que foi um projeto muito legal, que exigiu bastante de todo o grupo, em questão de pesquisa, elaboração de cálculos, porque não existe algo parecido com o nosso projeto. Com o tema, talvez pode aparecer outros projetos, mas com o nosso projeto, deste grupo, é algo inédito. A forma com que esse trabalho foi feito, as ideias do grupo no geral, foram essenciais para tornar o nosso projeto diferente e único, tanto em componentes, tanto como a fonte de energia que vai ser usada, né, que são as correntes marítimas. E tudo isso vocês poderão ver nessa parte do projeto. Desde já agradeço a colaboração de todos os participantes, que foi essencial. Bom, eu vou falar um pouco sobre a corrente escolhida, a corrente marítima escolhida para aplicação do nosso trabalho. A corrente marítima escolhida é a corrente do Brasil, corrente marítima do Brasil. Ela passa pela região sudeste do Brasil e ela é uma corrente quente. E assim como foi falado no trabalho, as correntes quentes elas tendem a ter uma velocidade maior e elas não são tão profundas. E nós encontramos alguns estudos, não há muitos estudos e trabalhos especificamente sobre correntes marítimas. Há alguns estudos para empresas que passam um pouco falando sobre as correntes marítimas, nada muito aprofundado. Pesquisas biológicas também, mas que não contém muitas informações sobre informações detalhadas, específicas para isso. Mas encontramos algumas pesquisas que nos ajudaram bastante para desenvolvermos isso. Bom, falando um pouco sobre os materiais que vão compor o nosso projeto, agora a gente optou pelo polipropileno. O polipropileno ele vai ser utilizado no lugar do PET, justamente por ele ter características bem similares ao PET, mas além das características já presentes no PET, a gente pode falar que ele tem uma ótima fadiga por flexão e entalhe. Ele apresenta alta resistência ao atrito também e alta dureza superficial. Bom, a gente optou pelo polipropileno justamente porque a gente precisava fazer o cálculo do coeficiente de atrito dele. E não era possível fazer isso com o PET, seria necessário fazer todo um protótipo só para achar o coeficiente do atrito do PET. E com o polipropileno não, a gente já conseguiu o coeficiente de atrito dele de uma maneira bem mais simples. Dessa forma a gente está optando agora pelo polipropileno no lugar do PET. Boa noite. Nosso trabalho, né, consiste em um mecanismo que capta a energia dos mares, né, principalmente focado nas correntes marítimas. E, né, como falado na C2, ele é um projeto tubular, né, um tubo que a gente colocou como padrão, né, faces de 3 metros. E para captar essa energia nós vamos usar no total de 3, né, totalizando 9 metros. Mas como vão ser fáceis partes, mais fácil a manutenção para desmontar. E basicamente, né, a estrutura dela, né, vai ser tipo uma manilha de esgoto, né, tubular, e vai ser feita de polímero, na sua grande parte. Né, um polímero, como já foi falado, PET e o nylon, que nós vamos aplicar na estrutura Honicon, né, o PET como as faces e o nylon como o núcleo do Honicon.
mas também, né, tem a parte das hélices e do eixo cardan, né, que aí isso é o que vai captar a energia, né. E a inovação que a gente trouxe, né, da C2 para a C3 foi basicamente na parte de estrutura, além de ter mudado o material, aí a gente foi para o poliprotileno, né, na face interna, a gente trouxe em estrutura também. A gente trouxe a inovação da ligação das faces, aquela divisão de 3 metros, de uma na outra. Aquilo dali, né, vai ser de encaixe por pinos metálicos, né, esse pino ele tem que ser do mesmo material, né, do alumínio, tanto pela liga, né, para fazer uma ligação mais forte, tanto porque ele vai estar em contato direto com a água salgada. Ele não pode ter oxidação, né? E a outra mudança dramática que a gente fez foi ter adicionado fios de aço dentro da estrutura Honeywell. Porque se fosse só de polímero, querendo ou não, ela ia ficar um pouco frágil, entre aspas. Por causa que, querendo ou não, tem a pressão, né, do tanto que ela vai estar submersa na água, digamos que ela esteja a 10 metros. Vai ter o peso dessa coluna de água de 10 metros toda em cima dela. Essa pressão fora as forças, né, da própria rotação da hélice, que podem sim ter alguns danos. Já em cálculos, né, a gente precisa de cálculos específicos para calcular, né, quanto que eu posso ter de diâmetro, né? E a ideia era começar sendo manilha de esgoto, bem igual manilha de esgoto, com um diâmetro mais ou menos de 1 metro, né, para captar o máximo de energia que desce, né, porque a gente está com a ideia de usar no máximo 3 tubos, né, por aí. E então a ideia era colocar diâmetros maiores. E colocando, né, a gente não pode chegar e afirmar, 1 metro é o melhor sem calcular. E a gente começando a calcular isso num sistema onde que estaria a 10 metros de profundidade, de 10 metros de profundidade e 9 metros de comprimento, nós podemos calcular qual vai ser a variação de velocidade nisso e dimensionar um diâmetro correto, digamos assim. Tá, com isso, né, a gente já pode começar a calcular, preparar os cálculos, né, para futuramente aplicar nessa mesma fórmula, né? E nós sabemos, né, segundo estudos, a velocidade da corrente geralmente é 2,5 km por hora, né? Passando isso para metros, fica 0,6944 metros por segundo. Tranquilo, né? A gente decidiu no grupo também que como vai ser um eixo cardan, né? Como vai ser um eixo inteiriço, por exemplo, são três pedacinhos, né, de tubo de 3 metros que o eixo cardan ele vai se interligando. Então quer dizer, eu não posso ter uma variação de velocidade muito grande desde o primeiro ponto até o ponto final, porque se eu tiver uma variação de velocidade muito grande, isso pode causar uma torção no eixo cardan, né, e acabar prejudicando a estrutura, né, dependendo do que ele for feito. Como a ideia é fazer ele de alumínio, ele não vai ser tão forte. Então a gente precisa sim de um diâmetro maior, aonde que maior não, né, mas que seja adequado e não dê tanta diferença de velocidade. E a gente decidiu que essa diferença não ia ser no máximo 15% da velocidade inicial, que é essa, 0,6944. 15% é 0,1041, né? Então, isso, querendo ou não, é o nosso ΔV máximo. Então, no final dos cálculos, a gente tem que achar um diâmetro que esse ΔV ou seja igual ou menor. Como a gente já vai trabalhar com diâmetros maiores, querendo ou não, a gente vai ter que encomendar esses tubos, né? Ou nós mesmos fabricar. A ideia é reciclar, né? Provavelmente a gente ia fabricar esses tubos, mas não vai ser um diâmetro padrão. Então a gente pode escolher o diâmetro, né, que a gente quer calcular e como que vai funcionar. A gente escolheu, né, o grupo escolheu calcular em 0,5 metros
a 0,5 metros. A gente começou com 0,5 e foi aumentando. O que desse errado e depois o que desse certo, seria esse que desse certo. Então, a gente começou com 0,5. Aplicando no 0,5, nós podemos calcular, a gente precisa, né, da vazão. Se a gente igualar a velocidade inicial, a velocidade, a velocidade das correntes, a única incógnita que fica na equação da velocidade é a vazão. Nisso a gente descobre a vazão. Nisso a gente pega aquela vazão que a gente descobriu e aplica na velocidade para descobrir a velocidade média durante o tubo. E a gente chega no valor, 0,6941. Nisso já dá para a gente perceber que a velocidade média não teve tanta variação com a velocidade inicial ali da corrente marítima. E nisso a gente vai calcular, com essa velocidade a gente calcula, né, o número de Reynolds. Pegando o número de Reynolds, a gente calcula, né, basicamente com a densidade da água, vezes a velocidade, vezes o diâmetro. Tudo isso dividido pelo ρ da água, e que é 0,001, né? Isso a gente chega a 3,4 vezes 10 elevado a 5. E o único cálculo que falta aí, né, para a gente começar a usar as fórmulas de Miller e Kohlenbrook, agora é o da rugosidade relativa, que esse é bem fácil. É só você pegar, né, o fator de atrito, que a gente pegou, né, na internet. Se a gente fosse calcular calcular não, né? Se a gente fosse descobrir o valor de atrito, a gente teria que também ter um protótipo para aplicar acho que é circuito de vento que tem na FAES, alguma coisa assim. E se acaba descobrindo o fator de atrito, né? Como não tem como a gente fazer isso, a gente escolheu mudar o polímero, que já tem essa informação na internet, que é o poliprotileno, que é igual a 0,47. Para a gente descobrir o número da rugosidade relativa, a gente pega esse número, né, vezes 10 elevado a menos 3, dividido pelo diâmetro, que é 0,5. A gente chega na rugosidade relativa igual a 0,00094. Agora, já com todos esses valores calculados e definidos, né, a gente já pode aplicar na fórmula de Miller e depois de Kohlenbrook. Na fórmula de Miller, é basicamente substituir. A gente já calculou, né, a rugosidade relativa, o número de Reynolds, e a gente já tem a velocidade, então só substituir. Substituindo na fórmula de Miller, a gente descobre que o F0 é igual a 0,0203. Ok. Isso a gente pega esse valor, mais os valores antigos, e aplica na fórmula de Kohlenbrook para descobrir o valor do F real, né? E a gente chega no F de 0,0202. E a gente precisa ver se esse valor está certo, né? Por causa que tem aqui um erro mínimo, um erro máximo que a gente tem que ter, que ele é 1%. A gente calcula esse erro, né, fazendo o valor do primeiro F que a gente descobriu, o F0, né, menos o último F, e vezes 100, depois você divide pelo aquele primeiro F que a gente achou. Isso você descobre a porcentagem de erro. O nosso, né, com o diâmetro de 0,5 deu 0,4 o erro, né? Então tá dentro do padrão. Então o máximo que pode ter é 1%, então tá tranquilo. Isso a gente aplica com esse F, esse último F que a gente descobriu, a gente aplica na fórmula de perda de carga, né? Que a gente deduziu a fórmula lá em cima. A gente aplicando, né, nela, a gente descobre que o ΔV é igual a 0,4185. E esse ΔV está muito alto para a nossa proposta. Então, quer dizer, a gente não pode usar o diâmetro de 0,5, porque a perda de carga vai ser muito maior. A gente precisa de uma perda de carga de 0,1, né, arredondando. E aqui deu 0,4, né, 4 vezes maior. A gente não pode ter isso. Então, a gente tem que calcular com outros diâmetros até achar que um dá certo. Como a gente está variando de 0,5 a 0,5, a gente decidiu calcular com 1 metro, né, diâmetro de 1 metro. Passando para o cálculo de 1 metro, a gente calcula as mesmas coisas que a gente calculou, só mudando o valor do diâmetro, de 0,5 para 1 metro. A gente calcula a velocidade com o diâmetro de 1 metro da mesma forma e chega na verdade, a gente calcula primeiro, né, a vazão
com o diâmetro de um metro, e chega que a vazão é 0,5453. Com esse valor, a gente calcula a velocidade, do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte. Exatamente do mesmo jeito, os cálculos são do mesmo jeito, só muda o valor. Aí a gente calcula a velocidade, chegamos que a velocidade é igual a 0,6942, mudou menos ainda, né? E depois disso a gente calcula o número de Reynolds. O número de Reynolds já mudou bastante. O número de Reynolds foi para 5,4 vezes 10 elevado a 5. E depois a gente calcula a rugosidade relativa, que chegamos a 0,00047. Isso a gente aplica nas fórmulas Miller e Colebrook, bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, né? Aplica com os novos valores que a gente calculou. A gente chega no F0, né? O F inicial é 0,0175. E depois na Colebrook a gente chega a 0,0174. Nisso a gente tem que calcular o erro, né? Que é aquele negócio lá, a inicial menos a final vezes 100 dividido pela inicial. E o erro deu de 0,5. Dentro do 1% também, tá tranquilo. Pode ser aplicado, né? Pode ser calculado, tá certo, tá tranquilão. Nisso a gente aplica na mesma fórmula de perda de carga, né? Só que agora com esse F. Aplicando nessa fórmula de perda de carga, né, que a gente formulou, a distância 9 metros agora dividido em vez de 0,5, que era o diâmetro, a gente vai fazer dividido por 1, né? E a gente chega num ΔV, numa variação de velocidade de 0,0754, bem diferente do que 0,4, né? Esse 0,07, né, ele está próximo do 0,1, né? Se a gente fosse arredondar ali 0,07, a gente poderia arredondar para 0,1, que é justamente a perda de carga que a gente tem que perder no máximo, né? Que a gente pode perder no máximo. Com isso a gente deduz que o diâmetro de 1 metro é o melhor diâmetro, né? O diâmetro ideal para o nosso trabalho, se variando entre 0,5 e 0,5, se a gente fosse padronizar isso aí, né? Que é o que a gente quis fazer se a gente fosse produzir. Então, como foi explicado, o nosso projeto ele passa por todo um processo, e esse processo, por fim, tem a geração de energia mecânica através da rotação dos eixos cardans. Essa rotação dos eixos cardans vai ser transmitido para uma caixa multiplicadora, conhecida como gearbox. Essas caixas elas são responsáveis por fazer aumentar a rotação em até 50 vezes, e dessa caixa multiplicadora vai ser transmitida essa rotação para os geradores. Assim, com a rotação maior, os geradores vai poder converter essa energia mecânica em energia elétrica com maior eficiência, e essa energia convertida em elétrica será transmitida para transformadores. Esses transformadores eles vão elevar a tensão e diminuir as percas. E por fim, dos transformadores vão para as linhas de transmissões. E essas linhas de transmissões que vão ser responsáveis por distribuir essa energia já convertida em energia elétrica. E por fim, concluímos o nosso trabalho. O nosso trabalho ele buscou utilizar de um recurso que temos em abundância, que são os oceanos, os mares que temos, principalmente aqui no Brasil. Somos banhados em toda a costa leste pelo oceano, então a gente pode utilizar com grande abundância aqui no país, e procuramos trazer um processo no qual ele seja mais viável em diversas condições fisiológicas. Então, comparado a outras energias renováveis, como a energia eólica, que é bem parecida, esse sistema de transformação, trazer uma vantagem, já que a energia eólica ela precisa de um campo aberto, enfim, trazer uma vantagem além do que hoje as energias comumente usadas trazem para nós. Então esse foi o nosso projeto, e por fim concluímos ele com não um estudo tão avançado, pois para trazer um estudo avançado precisaríamos de fazer testes
então fica um pouco mais complexo, mas trazemos um estudo aí do que seria o nosso projeto, qual foi a nossa ideia de transformar a força das correntes marítimas em